Hoje, no programa Me Conta, nessa live do nosso domingo à noite, eu vou entrevistar o Dal Tatu. Foi como a gente o apresentou durante toda a semana. Eu não o conheço pessoalmente, mas como que eu o conheci? Pelo seu irmão. Foi uma apresentação que ele me fez. E eu fiz uma pergunta para o Benê. E aí, como é que é o seu irmão? Como é que é o Dal? Fala para mim dele. Ele me disse assim: ele é uma pessoa inesquecível. É uma pessoa que todos os dias faz você ter coragem de lutar pelos seus ideais, pelos seus objetivos. É uma pessoa que inspira você a não desistir. É uma pessoa de luta, é uma pessoa de garra, é uma pessoa que não desperdiça oportunidades. Ou seja, ele é uma pessoa admirável, a quem eu, nas palavras do irmão dele, jamais o esquecerei da forma emblemática como eu estou falando para você. Eu não consigo ver o meu irmão como o meu irmão, mas eu consigo ver o irmão como uma das melhores pessoas que eu conheço nesse mundo. E Dal, foi assim que eu conheci você, né? E agora eu vou ter a honra de te chamar, de te apresentar, e a gente vai falar da sua vida, a gente vai falar do seu ofício como tatuador, desse negócio que é a tatuagem, como que isso encanta a vida das pessoas, abrilhanta a vida das pessoas, fazem as pessoas felizes. E agora eu vou pedir para você entrar. Seja muito bem-vindo aqui no nosso encontro, viu? Como vai? Que prazer te conhecer. Prazer é meu. A gente ia fazer uma live, né, antes de todo mundo, antes dessa aqui, para a gente fazer um treino. Aí eu falei para ele, vamos deixar surpresa, vamos, a gente vai se conhecer assim no ar, né? Realmente eu tava numa expectativa grande. É a minha primeira vez que eu tô fazendo uma live. O Bené me sugeriu essa possibilidade. Eu não sou muito internauta, digamos assim, apesar que eu trabalho com muita gente, com muitas pessoas. Mas para mim está sendo uma surpresa agradável. É muito prazer conhecer você. Eu divulguei para algumas pessoas, para alguns clientes. E estou aqui, estamos aí. Vamos conversar um pouquinho. Olha, eu vou falar para você assim, em primeiro lugar, né? Estou muito feliz de conhecer você. Muito feliz de verdade, porque nós tivemos assim algumas conversas ao longo da semana e elas foram muito agradáveis e eu gosto muito de conhecer gente boa, sabe? Gente com a alma boa, não é? E foi isso que eu senti que veio de você. Então, muito feliz de ter você aqui. Muito obrigado. Eu senti o mesmo. Obrigado, eu senti o mesmo. Apesar que então, a gente está se conhecendo agora, mas o pouco que eu falei com você, eu senti o mesmo, tem uma energia boa. Então, pronto. Então, a gente combinou aí um com o outro, já rolou empatia, né? Então, olha só, relaxa. Essa nossa live, ela é assim, nós estamos entre amigos. É como se a gente estivesse numa roda de conversa. Aqui nessa sala, hoje, tem os seus amigos, os meus amigos e uma história muito boa para acontecer. Beleza? Então, assim, você falou para mim que tatuagem inicia e eu falei para você que live também. No final dessa, você já vai querer fazer outra. Então, assim, a gente vai falar do seu ofício. Essa live é sua, então a gente vai falar da sua vida, do seu ofício, das coisas que você acredita, das coisas que você ainda, dos seus projetos, o que você tem. Eu vou te perguntando e você também vai ficando livre para me interromper, que eu sou meio faladeira, então pode me interromper. A gente vai bater nesse papo, tá bom? Tá bom. Pra começar, legal. Eu tenho um quadro assim que se chama assim, Nos Bastidores, né? Então, assim, Nos Bastidores. E eu já estou sabendo que você aprendeu a tatuar com uma pessoa aqui de São Paulo, que é o lugar que eu estou, certo? Verdade. Então, eu queria que você me contasse dessa história da sua vida, assim. Como é que você conheceu essa pessoa? O quanto essa pessoa foi inspiradora para você seguir esse ofício? Vamos começar por aí? O que você acha? Vamos sim, vamos sim. Então, bora.
faz um bom tempo. Eu moro numa cidade metropolitana, aqui de Salvador, cidade metropolitana, da Grande Salvador. O nome da cidade é Simões Filho. E há um tempo atrás, há bastante tempo atrás, eu comecei a tatuar aqui. Mas as informações, como posso te dizer, técnicas de tatuagem naquela época eram muito restritas aqui. E eu vi em uma revista que tinha um curso de tatuagem em São Paulo. Eu tinha uma vida muito difícil, muito apertada. E eu fiz um esforço para ir para São Paulo. Comprei passagem para passar uma semana em São Paulo e o objetivo era fazer um curso de tatuagem. Eu vi um anúncio em uma revista e essa revista falava o valor, vou ser bem claro, né? O valor era R$200, o valor do curso naquela época, 12 anos atrás. O valor do curso era R$200. Eu fiz um esforço, comprei a passagem e guardei os 200 para poder fazer o curso. Fui para São Paulo, passagem de ida e volta. Eu digo, vou passar a semana fazendo esse curso e volto. Bem, meu irmão morava lá, hoje ele mora aqui na Bahia, Bené, que me apresentou a você. E o curso era lá na 24 de março, na Galeria do Rock. No estúdio Jack Tattoo. Sim. E eu fui. Quando cheguei lá, Bené me mostrou no domingo onde era a Galeria do Rock. Eu não conhecia São Paulo, eu não tinha a mínima ideia. De lá para cá, eu já fui para São Paulo mais de 50 vezes. Não tenho nem ideia. Mas aquela foi a primeira vez. Sim. E chegando lá, Bené me mostrou onde era a galeria. Ele ia trabalhar. Ele me mostrou no domingo, porque na segunda ele iria trabalhar e eu iria sozinho para a galeria. Bem, cheguei na galeria na segunda de manhã, a galeria não tinha nem aberto ainda. Eu estava numa expectativa tão grande, cheguei na galeria cedo, na 24 ali, Bené morava na Amaral Gurgel, e eu fui para a galeria, fui andando, é pertinho, e quando chegou lá, esperei a galeria abriu, eu entrei, procurei o estúdio não estava aberto ainda. Quando abriu, eu estava lá na porta esperando para fazer minha matrícula e passar a semana aprendendo. E para minha surpresa, como eu tinha visto em uma revista, e para minha surpresa, o curso que eu pensava que era R$200, quando eu falei com a gerente da loja, fiz a inscrição, tudo, vim fazer, vou passar a semana inteira aqui, vou estudar, vou aprender. E na hora que eu fui pagar, que eu dei os R$200 a ela, ela disse, 200? Eu disse, eu vi na revista. Ela disse, não é não, é 800. Eu digo, 800? Ela disse, Mas na época, a condição era apertada. Na época, eu agradeço a Deus por tudo isso, por todas as coisas. E aí, eu pensei, já comprei passagem de ida e volta, eu tenho que voltar só no domingo. O estúdio era de vidro, era tudo de vidro. Eu digo, eu pensei, eu não vou poder fazer a aula. E eu não tenho como voltar para a Bahia, porque minha passagem está marcada para domingo. Eu digo, eu vou ficar aqui. Vou ficar na porta desse vidro, olhando a aula. Na Bahia ninguém ensina, eu vou ficar aqui. E eu passei a manhã de segunda-feira todinha lá. Ela deixou você lá de fora? Sim, sim. Eu não fiz a matrícula. Ai, gente. Eu também não conversei, não falei, não pedi, não fiz nada. Fiquei... Você conhece a Galeria do Rock? O estúdio de Jack... Então,
Então o estúdio de Jack, naquela época, era logo ali na subida da escada rolante. Lembra? Do lado direito. Eu trabalhava lá pertinho. Pronto. Era ali do lado direito. Eu fiquei ali. E Jack, eu não conhecia ele. E ele ficava me olhando. Ele dava aula e ficava me olhando. Ele estava tatuando, ensinando os alunos que estavam ali na hora. E toda hora ele me olhava. Eu passei a manhã inteira ali, na frente daquele vidro. E a aula era o dia inteiro. Só que parava na hora do almoço. Quando parou na hora do almoço, ele liberou os alunos que estavam lá. E ele olhou para mim assim, de trás do vidro, e disse: qual foi? Tá fazendo o que aí? Chamou a atenção dele, porque eu passei a manhã inteira ali. Eu disse: eu só estou olhando. Ele disse: dá uma volta aí, entra aí que eu quero falar com você. Eu entrei. Ele disse: pô, quando eu ia entrando, a mesma gerente que falou comigo, falou: você não pode entrar, não. Eu disse: foi ele que me chamou. Ai. Aí ele fez o sinal: deixa o cara entrar. Eu entrei. Aí ele: ah, tá. Eu não sabia que ele era o Jack, do cara. Eu pensava que ele era um funcionário daquele estúdio. E aí eu entrei. Ele: qual foi, cara? Passou a manhã toda aí me olhando. E eu pensando que eu estava falando com um funcionário, eu disse: cara, eu vim de Salvador para fazer um curso aqui. Só que eu olhei numa revista, eu acho que a revista era velha, porque no valor da revista dizia que era R$200. Isso há 12 anos atrás. Só que chegou aqui a 800. E eu estou aqui em uma cidade que eu não conheço. É a primeira vez, eu cheguei ontem aqui. E como na Bahia ninguém ensina, e eu vou aproveitar que aqui tem um vidro, eu vou ficar do lado de fora a semana toda, olhando você para ver se eu aprendo alguma coisa. Caramba! Ele olhou para mim, eu chego a me emociono quando eu conto essa história. Essa é. Ele olhou para mim e disse assim: você veio de Salvador? Eu disse: vim. Eu vim que eu quero aprender. Ele disse: ó, tá na hora do almoço. Vá almoçar. Quando você voltar, você vai assistir a aula aqui dentro. Ufa! E você não vai... Chega a me arrepiar, menino. Olha pra isso. E você não vai pagar nada. Eu digo: como é, velho? Ele disse: eu sou dono disso aqui. Você vai assistir, você vai tomar seu curso de graça. Vá almoçar logo, que daqui a pouco a gente começa. Eu corri, fiz um almoço ali na 24 mesmo. Eu nunca tinha ido. São Paulo era uma descoberta para mim. Aí fiz um almoço ali embaixo de um restaurante lá. São Paulo era tudo novo. Era tudo uma novidade. Aí fiz um almoço ali, rápido, e voltei. Quando eu voltei, os alunos já estavam voltando também. Aí ele pegou, me apresentou a classe, tinha um monte de gente lá. Eu tenho fotos, eu tirei algumas fotos, eu guardo essas fotos até hoje. Ele me apresentou e disse: ó, esse aqui é um companheiro, vai passar a semana inteira com a gente. E aí eu passei, fiz meu curso, voltei para Salvador uma semana antes. Até hoje ele é um cara que eu tenho muito respeito, que me inspira muito. Eu sigo ele nas redes sociais. Já fui muito, depois daquele dia, a tatuagem, assim, eu sempre gostei de desenhar, mas tatuagem, ela se mistura com a minha vida, sabe? Ela mudou a minha vida, ela fez com que as coisas acontecessem. Depois daquele dia, as coisas se tornaram mais fáceis, eu posso falar assim. E hoje eu vivo de tatuagem, trabalho com ela todos os dias, conheço muitas pessoas, me trouxe muita experiência, muito conhecimento, e
basicamente o meu início foi esse, desse jeito, aí em São Paulo. E continuo essa história aqui, consegui estabilizar minha vida, melhorar minha vida. Passo, ensino. Hoje, e ele me falou uma coisa naquela época, no curso, que é uma coisa que eu faço. Eu acredito que alguns alunos meus estão assistindo essa live. Ele me disse assim: o que eu estou fazendo por você, faça pelos outros. Ensine de graça. E aí eu peguei essa visão, trabalho, vivo minha vida, ganho meu dinheiro, mas sempre que chega em meu estúdio, algum garoto, ou algum jovem, ou até homem, já de maduro, como eu, que precisa de algum conhecimento, eu procuro ensinar, e do mesmo jeito que o Jack fez comigo, de graça. E eu tenho certeza que a sua alma de artista também, nesse momento, ela falou mais alto. Porque eu acho, não sei, mas na minha visão, o artista, de uma maneira geral, ele é muito perseverante. Ele vai muito pelo amor, né? Pelas coisas que ele acredita, pelo que ele quer ser, pela linha da realização. Não é só aquela coisa mecânica da sobrevivência. O artista, a pessoa que tem essa alma de artista, ela luta pelos seus amores, né? Ela ganha a vida sendo feliz, não é assim? E eu vejo muito isso na tua história. Eu tô aqui assim. E falando sobre o que você acabou de dizer, essa questão da alma do artista, eu vivo de arte. Eu sempre vivi de arte. Com outras artes, no início, lá na minha juventude. E hoje, né? Hoje já não, já há algum tempo, eu já vivi de música, tenho vários amigos, dou um salve aí para todos, eu acredito que tem alguns assistindo. Mas hoje continuo vivendo de arte, que é a tatuagem, é uma arte. Mas eu tenho amigos, amigas, parentes que vivem na indústria, que vivem no comércio, que vivem na política. E eu percebo uma grande diferença. Não estou aqui me exaltando ou diminuindo ninguém, mas eu vejo uma diferença entre viver de arte e viver em outro parâmetro da economia. Tem diferença mesmo. A arte me faz acordar e ir trabalhar sabendo que eu vou ter pessoas para atender, pessoas que têm sonhos, pessoas que têm desejos, frustrações, objetivos. E no momento de uma sessão de tatuagem, essas pessoas estão em um momento muito íntimo. Uma sessão de tatuagem é um momento muito íntimo entre o tatuado e o tatuador. Muitas vezes se cria um laço de amizade, de confiança, sabe? Além da arte. Isso te traz um leque muito grande de pessoas que sentem vontade de estar próximo, de ouvir, de falar, de perguntar. É uma arte milenar, né? É uma arte milenar. Eu conheço bem a história, tecnicamente, assim, a história da tatuagem. Eu procurei, durante esses anos, não só viver, mas conhecer a história do que eu faço. É uma história muito bonita e me trouxe até aqui.
né? Me faz acreditar e continuar na luta todos os Ô, dias. Dal, olha só, você falou um negócio que eu queria bastante conversar com você a respeito também, né? Dos lugares que a gente frequenta, então, assim, o cabeleireiro, a manicure, né? Eles falam assim para mim normalmente. Eu sou um pouco disso que você está pagando e um pouco psicólogo também, né? Porque as pessoas chegam aqui, elas querem fazer as unhas, mas querem também trocar uma ideia. Chegam no cabeleireiro, ainda mais quando vai fazer essas coisinhas mais demoradas, aí, né, tem um assunto, né? Ah, eu tô saindo leve daqui. Então, assim, não foi só o cabelo, né? O cabelo não estava pesando, mas a pessoa precisava falar um pouquinho. Só que eu tenho uma tatuagem, né? E eu me lembro que até quando eu fiz, eu era uma pessoa mais magra, né? Eu fiz uma fada, depois eu engordei e minha fada ficou parecendo um gato, né? Então eu preciso dar um jeito de fazer essa fada ficar um pouco com cara de fada agora, porque ela tá meio fiona, assim, né? Entendeu? Mas o tatuador, ele tinha muita concentração, né? Assim, não tinha muita conversa ali. Você consegue conciliar o psicólogo com o tatuador aí? Porque quem faz uma tatuagem vai fazer uma tatuagem com um propósito, não é? Ou é porque gosta muito da tatuagem, ou coloca um símbolo que significa alguma coisa. Como é que é essa relação entre o psicólogo e o tatuador numa pessoa só? Sim, sim, muito, muito interessante essa sua pergunta. No meu caso, eu consigo separar a questão da concentração entre fazer o desenho e também conversar com a pessoa. Como eu atendo muita gente, a maioria, vamos dizer aí, 90% das pessoas gostam de conversar. Na verdade, parece que cada um vai com um objetivo, é quase, como você falou aí, é quase como um psicólogo. É quase isso. Um tatuador, ele é quase um psicólogo. Se ele parar para prestar atenção em seu cliente, no que está levando ele a fazer aquela tatuagem. Às vezes a pessoa está fazendo uma tatuagem por homenagem a alguém que já se foi, a um pai, a uma mãe, a um filho que nasceu. Agora me fala uma coisa. Quando as pessoas tatuam o nome de namorados e namoradas, depois o pau quebra, como é que fica para tirar? Dá para tirar? Olha, tirar não dá, a não ser que seja em uma clínica especializada que possua um laser, aí tira. Mas dá para cobrir facilmente, dá para transformar. Isso é muito, muito comum. Eu faço isso, basicamente, eu faço nome de namorado. Quem mais escreve nome são mulheres. Escrevem o nome do namorado. Ou porque estão apaixonada, ou porque está amando, ou até mesmo por pressão. Tem namorado que quer que a mulher escreva. E acontece. Aí eu indico, digo, ó, faz o seguinte, eu indico em relação, me perdoe alguém aí que eu estiver falando que fez, tá? Mas eu indico que faça pequeno em algum determinado local que depois... Não, 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 não. Não é que ninguém veja. Não tem problema que vejam. Mas que o nome seja pequeno, mas que seja em um local onde depois eu posso fazer um desenho que eu já estou premeditando qual vai ser para cobrir facilmente, entendeu? Acontece muito, muito mesmo. Qual foi o lugar mais, assim, estranho que você já tatuou? Que alguém pediu? Carla, eu
trabalho com isso há tanto tempo, e essa é uma pergunta que muita gente me faz, tanto homens quanto mulheres. Existem homens, amigos, né, que falam para mim, ah, eu queria ser tatuador. Eu digo, e as primeiras vezes que me perguntavam, eu queria entender o motivo. Hoje eu já sei, quando alguém vem com uma pergunta dessa, já é uma coisa que, já é um filme que eu assisti. Aí o cara fala, ah, eu quero ser tatuador. Eu digo, por que você quer ser tatuador? Ah, porque eu vou fazer uma tatuagem em tal lugar da mulher, a mulher vai chegar e eu vou fazer. Digo, cara, você está no caminho errado. Você está no caminho errado. Em primeiro lugar, você tem que gostar da arte. Depois você tem que se respeitar. Você tem que ter respeito por você. Depois de você ter respeito por você, você tem que ter respeito pela pessoa que está procurando o seu trabalho, procurando o seu serviço. Ah, mas aí vem a réplica. Ah, mas se chegasse, eu ia querer fazer, porque você vai ver isso, você vai ver aquilo. Eu digo, cara, se você abrir um estúdio, o seu estúdio vai falir. Você vai passar fome, você vai passar fome, ou então você vai ser preso, porque você está com uma visão diferente do que é a coisa. Eu tatuo, eu atendo, Carla, eu atendo muitas mulheres, muitas mesmo. Mas eu sou um ser humano. E, além de ser homem, eu sou humano. Mas eu tenho... Algumas pessoas podem achar estranho eu falar isso. E vai dizer, ah, esse cara está mentindo. Mas eu tenho respeito por mim. Eu tenho respeito pela minha casa. Sabe? Eu tenho respeito pela minha história. Eu tenho respeito pelo meu trabalho, pelo que eu faço. E esse respeito, eu acredito que contagia as pessoas que me procuram. Eu tenho alguns clientes, eu tenho algumas histórias que, se eu for parar para contar aqui, a gente vai até amanhã de manhã. Mas eu tenho clientes que chegam para mim e dizem, Dão, a minha mulher só tatua com você. Não é porque... Eu vou tentar ser o máximo claro possível. Eu gosto, eu sou homem, gosto de mulher. Mas assim, eu tenho respeito pelo que eu faço. Sabe? Eu tenho respeito por mim. Eu tenho respeito pela minha casa. E eu trabalho com homens e mulheres. Mas o meu trabalho não, como eu posso falar? Eu separo o meu trabalho da minha pessoa, sabe? Eu já fui, posso dizer assim, durante esses anos, eu já fui cupido, sabe? De esposa que separou. Tipo assim, vou dar um exemplo de um acontecimento. Uma esposa que separou do marido, e inclusive eram daí, de São Paulo, e ela veio embora para o Bahia. E ela veio para a Bahia e procurou meu estúdio e queria fazer uma tatuagem na perna. E eu fiz. E durante a tatuagem, o ex-marido ligou e disse, eu quero voltar para você. Ela disse, eu estou fazendo uma tatuagem. Ele disse, por que você está fazendo uma tatuagem na Bahia? Na Bahia não tem bom tatuador. E eu ouvindo, e ela falando, né? Eu digo nada. Aí passou, eu falei a ela, velho, por que você separou? Qual foi o motivo? E aí começa aquela sessão de terapia. Passa de ser uma sessão de tatuagem para ser uma sessão de terapia. E eu dei a maior força para que ela voltasse para o marido.
Passou, fiz a tatuagem, ela foi embora. Alguns meses depois, ela voltou com o cara que tinha feito a ligação, o ex-marido. E ele foi lá no estúdio me agradecer pelos conselhos que eu dei a ela e me pediu desculpas de dizer que na Bahia não tinha bons tatuadores, sabe? Então, assim, você fez uma pergunta e eu respondi uma coisa muito grande. Mas acho que faz todo o sentido que você respondeu, e acho que isso é fundamental que você está trazendo, né? Porque até eu estou aqui lendo que o pessoal está trazendo na live, a relação do tatuador com o cliente tem que ser de confiança e respeito, porque quando você fala lugares inusitados, acho que a primeira coisa que vem na cabeça da gente são as partes íntimas, né? Exatamente. Mas, por exemplo, com os dedos aqui, né? São lugares inusitados, porque os dedos, eles aparecem a todo momento, né? Eu trabalhava numa empresa que tinha restrições quando a pessoa tinha muitas tatuagens, entendeu? Então, tem pessoas que tatuam o rosto inteiro, também é um lugar diferente. Então, eu acho que a pergunta da Amanda, ela estava abrangente nesse sentido, de pessoas pedirem tatuagens também em lugares que não é comum, né? Qual é o sentido de você fazer uma tatuagem assim no seu rosto? Por que uma pessoa faz uma coisa dessa? Mas o que você trouxe como resposta foi muito fundamental aqui, porque eu acho que o tatuador, toda pessoa que trabalha com pessoas, precisa ter esse respeito, sim, esse olhar imparcial, esse olhar respeitoso pelo corpo, pelo pensamento, pelo comportamento das pessoas. Tem que ser assim. Eu acho que você está super de parabéns. Acho não, eu digo para você que isso é admirável, né? E os clientes voltam por conta disso mesmo, não só do profissionalismo, mas da forma como você os trata. Então, é a resposta ideal, né? Eu agradeço muito por isso. Eu queria te fazer uma pergunta, Dão. Meu filho, quando ele foi fazer uma viagem de formatura, ele foi para Porto Seguro, né? E ele era adolescente, assim, quando ele voltou com uma tatuagem de rena nos braços. Uma semana depois, eu tive que levar ele para o hospital, porque aquela tatuagem inflamou e com o passar do tempo ela foi saindo, mas ficou em carne viva, assim, o braço dele, né? Ficou muito feio, ele teve que ser medicado e demorou um tempo. Até hoje tem um pouco de cicatriz. Quais são os cuidados que as pessoas precisam ter para tatuarem os seus corpos, né? Então, assim, tanto na tatuagem tradicional como essas tatuagens de rena. O que a pessoa precisa entender em termos de segurança? Interessante sua pergunta. E tem duas respostas para isso. Entre a tatuagem de rena e uma tatuagem permanente. A tatuagem de rena é uma coisa muito, como eu posso falar, muito solta. Normalmente, a tatuagem de rena, ela é feita na rua. Ela é feita na rua, pessoas que passam basicamente em praia, certo? Normalmente é em praias. Passa aqueles caras vendendo um papelzinho, oferecendo nas mesas, nas cadeiras. Aquilo é uma coisa que não tem controle nenhum. Eu não estou aqui falando, por favor, mal de quem faz esse trabalho. Eu respeito muito, é o ganha-pão deles. Mas aquilo não tem, como eu posso falar, não tem um controle do que aquela pessoa está usando, qual é a tinta. Além disso, a pele da pessoa que está em uma praia está sofrendo o efeito do sol. Então, existe uma reação química entre o produto, ou seja, a tinta que aquele profissional está usando na pele, mas, além da reação química da pele com a tinta, ainda tem o sol. Que é o que faz que nós, que somos amarelos, ficar vermelho.
Nós ficamos, nós ficamos vermelhos porque o nosso cérebro entende que a gente está sofrendo uma ação do sol e libera melanina para nos proteger. Isso é uma reação química. Isso. É bioquímica. Então, a gente fica vermelho porque o cérebro entende que a gente está sofrendo uma ação do sol e ele libera a melanina para proteger a pele. Sendo que, se você tem um produto como uma tinta que a gente chama de rena, naquele momento, se aquela tinta não for uma rena, se for um outro tipo de produto, ele vai provocar uma reação química diferente. E é o que provavelmente aconteceu com o seu filho. Criou uma ferida, criou uma agressão na pele. Isso é o que acontece com rena. Não a rena tradicional, mas algumas tintas que algumas pessoas utilizam. Isso é a resposta em relação a esse tipo de tatuagem, tatuagem temporária. Certo. Em relação à tatuagem permanente, é outra coisa. É preciso conhecer o estúdio, é preciso observar o que aquele tatuador ou o que aquele estúdio, porque às vezes em um estúdio tem ou vários tatuadores, é preciso observar o material que esse tatuador está utilizando, se é descartável, se o estúdio está higienizado, se aquelas tintas que ele utiliza têm aprovação da Anvisa, porque esse trabalho hoje é regulado pela Anvisa, se tudo está dentro das normas. Estando tudo dentro das normas, como modéstia à parte, eu faço isso, é preciso também que o tatuado, no caso, eu sou o tatuador, tenho o tatuado, é preciso que o tatuado tome cuidados com o período de cicatrização, ou seja, alimentos que sejam agressivos a uma boa cicatrização, exposição ao sol, porque uma tatuagem é uma arte, mas ao mesmo tempo ela é uma ferida e ela está cicatrizando. Uma ferida, você não pode ter uma ferida e estar lá tomando sol, se bronzeando, ou entrando em uma piscina, ou entrando na água do mar, ou comendo comidas que venham trazer uma reação alérgica. Então, né? Então, assim, para uma boa cicatrização, para uma boa recuperação da tatuagem, é lógico, é preciso, o que eu te falei antes, é preciso um bom tatuador com materiais adequados, esterilizados, aprovados pela Anvisa, mas também é necessário o cuidado da pessoa pós-tatuagem, principalmente nos primeiros dias. Uma pomada hidratante, existe no mercado hoje muitas pomadas especificamente direcionadas para tatuagem, mas também é possível utilizar pomadas de assadura, pomadas de queimadura, todas elas são válidas, mas existem pomadas direcionadas para isso. Essa live, ela fica disponível aí no Instagram para as pessoas assistirem, mas depois a gente faz uma edição, né, bonitinha, que fica num formato legal também, e manda essa live para o YouTube e posta também no Insta editado. E eu te mando um vídeo de presente, né? Quando a gente faz isso, eu coloco na descrição seus contatos, as suas redes sociais, para as pessoas também saberem onde você está. Quem quiser também conhecer teu trabalho, né, para ir até lá.
Nesses minutinhos finais aqui, eu queria que você deixasse uma mensagem aí do seu coração para o teu pessoal, para o meu, para o pessoal que vai assistir a gente ainda. O que você me diz? Legal, Carla. Em primeiro lugar, um grande prazer. Como eu te falei, é a minha primeira vez fazendo uma live. Eu sou meio reservado, apesar que lá no estúdio é como se fosse um carnaval. É muita gente todos os dias, o dia todo. Uhum. Que bom. Mas, assim, para mim está sendo uma experiência muito, muito boa, emocionante estar aqui conversando com você. Um grande prazer. Obrigado por ter me chamado. Eu gostaria de deixar uma mensagem do bem. Não é uma mensagem sobre trabalho ou sobre tatuagem. É uma mensagem para a vida. Assim, acredite, cada um que está aqui nos assistindo, os meus e os seus amigos que estão participando aqui com a gente. Acredite na vida. Acredite no poder de Deus. O que Ele pode fazer de bom para você. Todo mundo fala que Deus é bom, mas o que você pode é mergulhar na bondade de Deus, no que Ele pode trazer de bom para você. Saber que Deus é bom, ou dizer que Deus é bom, todo mundo sabe, todo mundo diz, mas mergulhar nessa bondade de Deus, essa imensidão que o céu... Eu tô aqui, eu vou virar rapidinho, eu tô aqui, ó, de frente com minha janela. Mas aproveite a vida, aproveite cada momento da vida, as coisas boas que a vida nos traz, e também aproveite para aprender com as coisas ruins, com as dificuldades, com os quebra-molas, com os vales, com os desertos, porque cada um de nós passamos pelos nossos desertos, né? Mas existe um lado bom dentro do lado ruim. Sim. Se você passa por uma dificuldade, você pode aprender com ela. Você pode você pode escolher entre sair mais forte ou sair machucado. Eu vou citar, é rapidinho, minha gente, eu vou falar rápido, tá? Uma passagem bíblica. Se Davi, o rei Davi, se ele tivesse medo de Golias, ele não tinha pegado a pedra, aquela pedrinha que ele meteu na testa de Golias. E se ele não tivesse jogado a pedra, ele não teria se tornado rei. Então a mensagem que eu dou é: não tenha medo, vá em busca dos seus objetivos, corra atrás, acredite, acorde cedo, trabalhe, atenda a seus clientes com um sorriso no rosto, com bem, tente ser honesto. Esse mundo que a gente vive é corrupto, mas tente ser honesto, tente ser bom, tente ser melhor para as pessoas, tente passar um pouquinho de bondade. É isso, é simples. Independente de você ser um tatuador, um blogueiro, um amigo que eu acredito que está aí, um vendedor de colchão Vinícius, El Bachar, um grande amigo baixista, Beck Trunk, tatuador que eu ajudei a estar na batalha. Meu irmão, seja feliz, viva a vida a cada minuto, procure fazer do seu dia um dia feliz, sempre, porque o tempo não para. Eu li uma mensagem ontem que eu achei muito interessante. Quem mandou para mim foi meu irmão, Bené. E quem escreveu foi John Lennon. Eu achei massa, eu passei para alguns amigos e amigas. É muito simples, diz assim: a vida é um instante de tempo em que você planeja o futuro. Nós passamos muito tempo planejando o futuro
Tem muita gente que planeja o futuro, mas esquece do presente. Não vive o presente, né? Entendeu? E fica Vou te falar uma planejando. coisa. Fale. Quando você falou do Davi, eu lembrei de você, né? Ele tacou a pedrinha e você ficou sentado do lado de fora olhando do vidro, né? É Foi, bem isso. Então, se foi. você não tem coragem e perseverança, as coisas não acontecem, né? Não, E aqui não na acontece. sua vida. Muito Às vezes, bacana. Carla, às vezes as coisas saem do prumo, saem da linha que nós traçamos. Nós temos alguns objetivos, por exemplo, eu vou falar de mim. Eu tenho alguns objetivos e eu procuro traçar uma linha para que eu chegue naquele objetivo. Mas, às vezes, aquela linha sai do nosso controle. Mas eu falo de mim e eu tento passar isso para meus clientes. Como eu disse, a sessão de tatuagem acaba se tornando uma sessão de terapia. E eu falo para meus clientes assim, ó, não deixe de acreditar nos seus sonhos, nos seus objetivos. A partir do momento que você não machuque, não agrida ninguém, aquilo que você faz de bom para você é válido. Então, velho, acredita, procura fazer o melhor para que aquilo aconteça. Eu me apego muito na palavra de Deus. Eu sou tatuador, mas eu acredito muito em Deus. Acredito que Ele tem um propósito na minha, na sua vida, na vida de cada um que está aqui nos assistindo. E é nele que eu me apego, procuro conhecimento bíblico. Tenho, sabe, eu moro só e isso me faz refletir bastante. E é isso, é acreditar, é tentar fazer o bem, fazer o melhor para as pessoas que estão próximas, não só em relação ao meu trabalho, mas em relação a cada palavra que eu digo, porque uma palavra que você fala, ela tanto pode fortalecer alguém, aquela pessoa que está ouvindo, como também pode destruir aquela Isso pessoa. mesmo. Apenas uma palavra. E também filtrar essas palavras, porque tem pessoas que se aproximam de você e te falam palavras tão pesadas, tão agudas, que se você não tiver um filtro, aquela palavra te destrói. É você procurar um equilíbrio entre a felicidade e a tristeza. Existe de um lado a felicidade, do outro lado a tristeza. Eu procuro estar no meio do caminho, onde eu possa enxergar a felicidade e a tristeza. E dentro dessa linha, tentar encontrar o meu local, o meu lugar. Nem se exaltar com muitos elogios, que eu recebo muitos elogios. Ah, seu trabalho é muito massa, você é uma pessoa legal, tal, não sei o quê. Beleza. Mas também procuro não ficar triste com as críticas. Ó, eu vou falar. Fale. A gente já tem tema para a próxima live aqui. Eu acho que tudo isso que você está falando é tão importante, e eu tenho certeza que as suas palavras, não só a sua história de vida, mas essa mensagem final que você traz para a gente, ela vai chegar em muitas e muitas e muitas e muitas outras pessoas que depois visualizam o vídeo quando ele termina. Então, Certo. tenha certeza de uma coisa, aí na sua intimidade do seu lar, né, da sua vida, da sua crença, da sua fé, dos seus valores, do seu modo de viver, você hoje à noite conseguiu tocar o coração de muitas pessoas, e até essa semana rolar aí, que aí a live é mais vista, né, por pessoas, você vai alcançar muitos corações, você não precisa ter dúvida disso. Porque uma coisa, né, Deus, quando coloca palavras no coração da gente, nunca é em vão. E quando elas são
declaradas, sempre tem um propósito, né? Então, tenha certeza que você vai aí com o seu coração maravilhoso do jeito que é, e esse jeito que você se expressa com essa intimidade e com essa propriedade com que você fala das coisas que acredita, certamente vai transformar aí a semana e talvez a vida de muitas pessoas. Então, olha, Dão, muito, 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 muito obrigada. Recebe aqui um beijo no seu coração. Ficaria horas aqui conversando, mas a gente tem um tempo programado até para que a gente tenha outras oportunidades. Espero não perder o contato com você, porque é uma pessoa que eu gostei muito de conhecer. Que bom, eu E já também. vamos pensando em outras aí, porque a sua presença foi muito bem-vinda aqui, tá bom? Bom. Sinta-se em casa, parte da nossa vida aqui. Quando eu falo nossa, porque tem um grupão aqui envolvido no projeto. E seja sempre muito bem-vindo. Beijo Será? enorme. Fica com Deus, Um ó. beijo. Fica com Deus. Foi um Tchau. prazer. Foi um prazer. Prazer Tchau. meu. Tchau. Tchau. Um abraço a Tchau, todos que pessoal. Obrigada, viu? um abraço a todos que participaram aí. Beijo.